Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem e em casa. Sou Leandro Aberli, repórter do Portal Imprensa. Agradeço o convite da Unibs Cultural para participar do Liberdade de Imprensa Live, junto com vocês. Hoje, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e nesta data lembramos as restrições ao exercício do jornalismo, as violações à liberdade e os desafios enfrentados pelos jornalistas para a cobertura de diferentes pautas. Para debater sobre os desafios da liberdade de imprensa no Brasil nos dias de hoje e as interferências na prática jornalista, estou aqui com o Simvalde Tacarambi Leão, fundador e diretor responsável da revista e Portal Imprensa. Simval, seja bem-vindo na sua primeira live. Você está se cuidando, está ficando em casa? Estou sim. Muito boa tarde a vocês e o pessoal da Unibs, e boa tarde também para todos os nossos amigos e internautas que estão assistindo essa live. Esse dia, na realidade, é um dia muito importante. Nós acabamos de comemorar ou de celebrar o Dia do Jornalista no dia 7 de abril, que, a partir de um fato histórico, que foi o 7 de abril, quando Dom Pedro I abdicou e há uma pressão que a sociedade fazia sobre o primeiro imperador, porque o imperador mandou assassinar 2 jornalistas eméritos. Um é o Frei Caneca, um pernambucano, que tinha liderado uma espécie de república, proclamação de uma república em 1817, e depois, mais tarde, em 24, 25. E o outro foi o Líbero Badaró, que foi um dos professores fundadores da Faculdade de Direito da São Francisco e, ao mesmo tempo, fundador do jornal O Observador Constitucional, que fundou em 1929. E foi mandado, e foi a mando de Dom Pedro I, que ele foi assassinado. E exatamente no dia 7 de abril, nós tivemos uma multidão gritando o nome dele quando o Dom Pedro I embarcava para voltar para a Europa. Então, esse dia 7 de abril, dia do jornalista, ficou muito importante, uma data muito importante. E logo a seguir vem 3 de maio, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que a ONU, através da Unesco, estabeleceu por conta do significado que a imprensa tem para todos os associados, os estados associados, assim como para todo o planeta, porque se não houver uma comunicação a partir do fato, da verdade, da apuração, e isso levado de uma forma universalizada para todos os cidadãos, você não consegue ter esse processo civilizatório sendo desenvolvido e sendo assumido por todos os cidadãos do mundo. Bacana, Simval. Lembrando que a gente está acompanhando o chat, você pode mandar perguntas ou comentários pelo Facebook ou Instagram, pelo canal que você está vendo esta live, né? E eu vou tentar inserir aqui no decorrer do debate. Bom, temos uma pergunta aqui que a gente mesmo bolou, Simval, que é a seguinte: a edição deste ano do Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, promovido pela revista Imprensa e Portal Imprensa, propõe o debate sobre a liberdade de imprensa e o interesse público. Quais são as batalhas que minam a liberdade de imprensa hoje, Simval? E o que está por trás dessa onda, que não é só no Brasil, é mundial, de ataques à imprensa? Bom,
a liberdade de imprensa tem várias dimensões. E essas dimensões elas se originam exatamente nos públicos-alvos para quem os jornalistas produzem um noticiário que é uma forma de reportar, da onde vem o nome repórter, né? Que é a alma do jornalismo está na reportagem. Não é? Os grandes jornalistas foram sempre grandes repórteres porque conseguiam exatamente ir ao fato e, a partir do fato, conseguir entender os vários elementos que eram as origens e que geravam resultantes para a cidadania. Dito isso, a importância da liberdade de imprensa está exatamente com dois grandes públicos, que primeiro, o consumidor de notícia, aquele público que é o leitor, que é o telespectador, que é o rádio ouvinte, que é o internauta. E hoje, com as mídias sociais, são aqueles que interagem e que também são produtores de notícia, uma outra dimensão nova que o digital trouxe para o jornalismo. Então, esse é o grande público, esse é o público por qual dobram os sinos do jornalismo. O segundo público são as instituições, e dentro delas, em primeiro lugar, o Estado. A dificuldade do diálogo entre o Estado e o jornalismo está no fato que o Estado ele tem objetivos muito concretos buscando uma solução, seja ela de ordem social, seja ela de ordem econômica e política. Entre elas, a educação é importante, a segurança é importante, a saúde é uma obrigação do Estado muito importante e é um dever também do cidadão, e compete à imprensa exatamente o papel de fiscalizar o Estado. No Brasil, a gente conhece muito aquela frase de Rui Barbosa, né? Que dizia que a imprensa são os olhos e os ouvidos da nação. É uma frase que traduz exatamente essa função de fiscalizar o poder público e os outros poderes que você tem também manifestado pelas instituições, e o próprio dever, primeiro, identitário, que é o dever de cada cidadão, os deveres humanos cantados na Revolução Francesa e cantados em 48 num documento famoso emitido pelas Nações Unidas, e pelo qual o documento, estatuto, as Nações Unidas zelam muito. E o Dia da Liberdade de Imprensa está ligado com essa questão do dever, do direito que o cidadão tem a uma informação correta e verdadeira. Então, essa dificuldade desse diálogo, ele começa com o Estado, mas ele começa também com outras instituições. Por exemplo, o mercado. Você tem a livre iniciativa, que trabalha com a variável, com o imperativo dinheiro, com o imperativo mercadoria, com a operação vendas, ao comércio mundial, que ele está ligado ao começo da humanidade. Sempre existiu o comércio, e o comércio era baseado em elementos que deram origem ao que a gente conhece hoje como o dinheiro. Né? Pois bem, esses dois agentes, que é o governo e o capital, vamos dizer assim, eles têm diálogos diversos com a imprensa. E isso pode atingir
aquilo que é o essencial na imprensa, que é a liberdade do exercício da profissão de jornalista, que é apurar, e a apuração envolve algumas técnicas, das quais a que a gente pode falar com maior obrigação do jornalista é trabalhar com vários cenários e com aquilo que nós chamamos o contraditório, sendo que o contraditório não é só a voz do outro lado, é muito mais, porque é um negócio muito mais refinado, muito mais difícil de você ver que, muitas vezes, lados contrários não são necessariamente lados contraditórios. Pois bem, dito isso, a liberdade de imprensa ela faz parte digamos assim, do Estado moderno, pelo menos ela é celebrada no Estado moderno, e tem uma frase muito bonita do Aires Brito que diz que liberdade de imprensa e a democracia são irmãs. São irmãs porque uma não vive sem a outra. A democracia, como nós sabemos, nasceu na Grécia Antiga. E isso pervadiu a Magna Grécia, que estava na Itália, e chegou até o direito romano, e ela se incorpora no mundo moderno com aquilo que nós chamamos o iluminismo, que é feito de apelos libertários. Então, o iluminismo está calcado na liberdade do ser humano, a liberdade pela qual o Sócrates, lá nos tempos de Atenas, na ágora, na praça pública, junto aos cidadãos atenienses, ele brigava pelo direito da fala. O direito da fala, ela tem dentro de si, dentro de sua essencialidade, ela tem a questão da liberdade, a paresia, como eles diziam, que é a fala livre, a fala que você tem direito. E isso repassa para todo o espírito da filosofia clássica, passa na Idade Média, ela também é cultivada até pelas cidades, por exemplo, o município, que a gente conhece hoje como uma forma de Estado, ela nasce dessa liberdade que uma cidade podia ter, por exemplo, como Veneza, não é? Como Milão, como Gênova, e essas liberdades ela poderia estar condicionada, esses municípios poderiam estar subordinados a um mando superior, via monarquia ou via repúblicas, e, assim mesmo, essa liberdade do município também era sagrada. E aí que nós temos, principalmente, o exercício da fala. Então, o grande problema, respondendo objetivamente à tua pergunta, é que o Estado e a imprensa elas só podem dialogar de uma forma justa e correta na medida que elas respeitam alguns valores. E talvez o maior valor seja a diversidade. Quer dizer, as pessoas são diversas, as cidades são diversas, os estados são diversos e as nações são diversas. E é nisso que se cria uma unidade universal. Bacana. Deixa eu lembrar aqui, Simval, para quem não conhece, a imprensa realiza há 12 anos o Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia em Brasília, em comemoração ao 3 de maio, né? E o objetivo é sempre pautar a imprensa para essa data especial. E este ano estamos online aqui pelo hot site do Fórum, e vocês podem acessar os conteúdos da temática deste ano no site www.portalimprensa.com.br/Fórum Liberdade de Imprensa. Simval, a nossa segunda pergunta é aqui. No Fórum, a gente sempre discute o ranking da liberdade de imprensa. E a edição 2020 do ranking mundial da liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras
demonstra que a próxima década será decisiva para o futuro do jornalismo. Considerando que as crises que comprometem o futuro do jornalismo envolvem política, economia e a crise de confiança, como ficará o cenário para a atuação dos jornalistas em meio aos ataques, pressões e violência? E o que vai acontecer com a liberdade e o pluralismo? Essa pergunta ela nos leva a dilemas que nós vamos enfrentar exatamente a partir dessa pandemia planetária que o Covid-19 impôs a todos os países do mundo. E essa perspectiva do que nós vamos ter nessa próxima década, ela virá a partir, primeiro, de uma leitura correta do que é a experiência hoje da pandemia sendo vivida por quase todos os países dos 5 continentes. Pois bem, esse isolamento social que todas as sociedades estão vivendo, ela vai ser muito rica de lições para serem revistas e aproveitadas. Tem alguns valores que vão decorrer exatamente da vivência dessa experiência. Então, a experiência de ser livre, ela trabalha inclusive com um contraditório, que é a questão que o isolamento faz com que as pessoas vivam, se sintam cerceados, ou seja, eles perdem uma parte de sua liberdade. E, por isso, a questão da liberdade ela vira um valor altamente precioso e que vai bater com aquilo que a ciência coloca como sendo um dos traços essenciais do jornalismo. Beber só uma água aqui. Isso, toma uma aguinha aí. Agora melhorou. Opa. Portanto, esse aviso essa preocupação que nós temos com a primeira década a segunda década aliás, a terceira década do terceiro milênio, ela é real, porque muitos já falam que o mundo vai ser diferente. Não vai ser, pelo menos não vai ser mais o mesmo. Isso também vai acontecer com o jornalismo. A própria experiência, por exemplo, do trabalho à distância, do homework, feito pelos jornalistas ausentes fora da redação, é uma realidade que vai ser absorvida. A questão que as tecnologias colocam hoje para a produção jornalística ajudam, porque você pode estar no deserto do Afeganistão e ter um contato via satélite e você está online o tempo inteiro. A partir desse dado do transporte, da informação e do próprio trabalho da cobertura jornalística, ela vai ser facilitada. E vão acontecer outros gêneros literários no jornalismo, que a gente hoje talvez nem consiga intuir quais sejam ainda. Mas o jornalismo também vai ser alterado. Agora, esses traços essenciais vão continuar. O jornalismo
provavelmente não vai morrer, nós não vamos ter, talvez, mais o veículo impresso, talvez nem esses veículos que nós temos hoje existirão talvez com outras formatações, com outro desempenho, com outro tipo. Mas esse valor de levar a informação, porque a informação ela não salva só na pandemia. A informação ela salva na ação humana, no processo civilizatório. A informação tem uma relevância, tanto que os conteúdos que nós produzimos têm de ser relevantes para poder participar desse processo civilizatório. Eu não sei se eu consegui esquematizar essa tensão entre esse presente e esse futuro que está chegando aí. Prever o futuro sempre é difícil, mas vamos seguir aqui com o nosso roteiro. E agora eu gostaria de colocar aqui um trecho da entrevista que você, Simval, fez com o professor e filósofo Roberto Romano para o Portal Imprensa. Eu vou compartilhar aqui na tela, espero que dê certo, e aí a gente comenta a respeito dessa fala do Romano. Vamos lá, só um segundo. Esquecendo o nome daquele... Então, se a ciência, se o Estado, se a corporação militar abusam do direito de morte, é um dever você denunciar, é um dever você trazer a público o que está ocorrendo. Então, é isso que eu dizia no começo da nossa conversa, essa tensão permanente entre o direito do jornalista ou do escritor, do intelectual, de buscar a verdade, né, e de expressá-la livremente, e o Estado que se concede o direito do segredo, que consegue o direito de matança, de guerras, etc. Né? Então, me parece que não há escolha. Aí é o momento da moral. Né? Legal, Simval. Pelo que a gente viu aí, o professor Romano fala sobre o direito absoluto da vida e a moral do jornalista de denunciar. Simval, como a pandemia que estamos vivendo, como esta tensão entre os jornalistas e os poderes se acirrou? Antes de responder a pergunta, eu gostaria de contar um lance que teve na entrevista, no papo antes da entrevista, que eu perguntei para o Roberto qual foi a experiência primeira que ele teve de liberdade, né? E ele contou um fato muito interessante, que quando ele era menino, o pai dele já era uma pessoa que tinha um senso, o senso da liberdade, de ser uma pessoa livre. E como na cidade houve uma greve do pessoal contra os grileiros de terras, né? Isso foi no norte do Paraná, o pai dele se pôs à defesa desses grileiros, desses pessoas que estavam sendo atacadas pelos grileiros, e é o primeiro sentimento dele sentir que a liberdade era um valor, a liberdade de viver, a liberdade de poder produzir numa terra, etc. Outra historinha que ele conta também na entrevista, que eu achei muito bom, é que o Sócrates, quando foi condenado à morte, a pauta morte que ele estava falando, o Sócrates ele podia ter evitado beber o cálice de cicuta, que era a forma de execução, um gesto que ele mesmo se executou o carrasco dele próprio. Ele podia ter evitado e fugido para outra cidade e acabava, mas ele não fugiu, porque ele queria mostrar que esse direito de ser livre da fala, não era só
a acusação da morte dele é que ele estava, digamos, ensinando erradamente as coisas para os jovens, estava pervertendo os jovens, o raciocínio dos jovens, com esse conceito de liberdade. Então, a morte é uma variável que tem de ser considerada quando você discute na moral os vários temas que você tem na comunicação humana. Isso na antropologia, na sociologia e principalmente no direito. Quando o direito da morte é sequestrado pelo Estado, o Estado ele faz ele tem uma atitude contrária àquele primeiro direito, que é o direito à vida. Quando você abriu a pergunta, você mesmo comentou que o direito à vida é o bem mais universal que nós temos para defender. Então, esse direito à vida, ele está intimamente ligado ao direito da liberdade. E essa liberdade pode não acontecer agora, no presente, mas ela está presente de uma forma permanente. O lema da Inconfidência Mineira é libertas quae seratamen, liberdade ainda que tardia. Mesmo quando não se tem, em um determinado momento, o exercício da liberdade, esse é um valor que você tem de contar com ele, porque ele não morre. Ele vem. E o jornalismo, e aí que a gente, entre os nossos colegas, que, digamos assim, mais exercitaram esse direito de ser livre, são aqueles que realmente respeitam o fato. São os repórteres que vão ao fato e que conseguem captar todas as variáveis que estão envolvidas no fato. O repórter é o grande hermeneuta. Ele interpreta o que está escondido e ele vê o que outros não veem. E, às vezes, o editor também é um partícipe disso. Se bem que o fato de você estar editando, você, às vezes, está censurando também. Esse perigo tem de você. E aí pode ser uma censura criminosa, ou pode ser simplesmente uma discriminação daquilo que é mais relevante e uma hierarquia dos fatos prioritários que você tem de colocar na matéria. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela coloca muitos desafios. Eu vejo hoje na pandemia um desafio que foi colocada numa coluna da Folha hoje, sobre a questão da escolha de Sofia que os médicos vão ter de fazer agora, quando não tiver mais vaga nas UTIs. Por quê? Você tem uma disputa aí entre as vagas públicas e as vagas particulares dos hospitais privados. Essa pauta não está sendo discutida. Qual é o critério que você vai dar para colocar uma pessoa na UTI e não colocar outro? Essa é uma pauta moral muito séria. Essa pauta a imprensa praticamente está ignorando. Hoje a gente
começa a ver alguns cronistas colocarem o tema, não é? Então, a morte é uma questão muito importante é uma pauta super importante quando se fala numa pandemia tão violenta em termos de morbidade, né? É verdade. Essa, inclusive, foi uma questão colocada pelo professor Paulo Saldiva, que nos deu entrevista recente também, falando que essa pauta sobre a escolha de Sofia realmente não foi devidamente abordada pela imprensa. E tem uma outra até que eu gostaria de inserir também no debate, que é a da unificação das filas para UTI. Quer dizer, já existe uma corrente de médicos, de pensadores, defendendo que o correto moralmente seria unificar a fila de quem é do SUS e de quem é da rede privada, né? Coisa que também não está sendo discutida. Bom, a gente tinha mais uma pergunta aqui, que era sobre a questão da perseguição jurídica contra jornalistas, os processos judiciais que eles vêm enfrentando, mas eu temo que nosso tempo tenha se esgotado, são 17h30. Então, eu gostaria de agradecer ao Simval e a todos que acompanharam dessa live Liberdade de Imprensa, do Portal Imprensa, uma iniciativa da Revista Imprensa, Portal Imprensa e da Unides Cultural. E é isso, Simval, por favor, se despeça aí e obrigado. Só antes de me despedir, eu gostaria de ler aqui o manifesto que a Unesco colocou em vários jornais hoje sobre o Dia da Liberdade de Imprensa. O texto da Unesco diz o seguinte: uma imprensa livre e independente é essencial em todos os momentos, mas é particularmente crucial durante uma crise de saúde pública como a que estamos enfrentando atualmente. No momento em que muitos buscam informações confiáveis, é vital o papel de comunicadores e jornalistas profissionais treinados para apurar as informações e fornecer orientações com base em fatos e dados. Em tempos de pandemia, assim como em tempos de guerra, jornalistas e comunicadores estão na linha de frente. Eles se expõem e correm riscos na busca por informações precisas que ajudem na tomada de decisões e no atendimento à população mais vulnerável. A imprensa livre e o jornalismo independente são fatores fundamentais para a sociedade saber o que está acontecendo e, com isso, ter acesso à informação de qualidade, direito fundamental de todos os cidadãos. E com esse trecho do manifesto da Unesco, eu quero agradecer a todos e dizendo também que, se puderem acessar o hot site sobre liberdade de imprensa, sobre o Fórum Liberdade de Imprensa, o endereço foi colocado aí por você já no começo da reunião. Muito obrigado a todos e que a gente, quem puder, fique em casa e os outros deem o máximo de si. Até mais. Ok. Bom, e se você não acessou essa live desde o começo, o vídeo do Liberdade de Imprensa Live estará disponível no Portal Imprensa. É só acessar portalimprensa.com.br. Boa noite e fiquem em casa, se possível.